cá estamos nós, hoje no sermão de número 16 dessa série expondo Atos dos Apóstolos. O título dessa série é... Não, dessa série, tudo que a gente está vindo até aqui é isso mesmo, você está certo, né, André? É aquilo ali, né? Transformados pelo Evangelho e enviados a pregá-lo. Esse é o tema desses nossos últimos 2 anos e dos nossos próximos 2 anos, né? 4 anos desenvolvendo esse assunto. Mas dessa série agora é enviados a pregar o Evangelho. Eu devia ter facilitado botar aqui em algum lugar, né? Mas dessa só é enviados, tá bom? Estamos desenvolvendo o livro de Atos para entender a que o Senhor nos determinou, a que o Senhor determinou a sua igreja ir, aonde o Senhor determinou a sua igreja ir, o que o Senhor determinou a sua igreja fazer. E fomos especialmente comissionados por Deus e enviados por Deus a anunciar, a pregar o Evangelho. É isso que estamos desenvolvendo aqui, é o que o Espírito de Deus está trabalhando em nós e trabalhará em nós ao longo destes anos que estaremos desenvolvendo esse assunto, tá? E aí hoje, especialmente, esse trecho de Atos capítulo 6, versos 1 a 7, é um trecho que eu poderia, por exemplo, tratá-lo sob uma perspectiva da estruturação da igreja, aí falaríamos sobre a diaconia, o serviço, né? Mas, olhando sob a perspectiva do livro de Atos, nós fomos enviados a pregar o Evangelho. O que esse episódio aqui tem a ver com todo o livro de Atos, com o fato de Deus ter comissionado a sua igreja? Na verdade, esse episódio não é só sobre a instituição da diaconia, não é só sobre os apóstolos dizendo qual é a prioridade do ministério deles. Ele é especialmente um episódio que nos fala da importância da igreja aprender a dar solução a problemas e conflitos, tá? É sobre isso esse assunto aqui. Preste atenção, pense comigo. A igreja foi enviada a pregar o Evangelho. A igreja foi comissionada a cumprir uma missão. Mas você há de convir comigo que quando nós temos nossas missões, acontecem muitas interrupções para que as nossas missões possam ser barradas, interrompidas, paradas, não é verdade? Sim ou não? Às vezes a gente planeja fazer alguma coisa nas férias, né? Por exemplo, não, nas férias eu vou cumprir esse determinado propósito. E aí vem um problema aqui, vem um problema ali, vem um problema lá. Às vezes a gente pensa, né, por exemplo, num ano, não, nesse ano eu quero atingir tal meta, certo? E o que acontece ao longo daquele ano? Uma série de problemas e conflitos que acabam impedindo-nos de realizarmos estas metas. E é exatamente essa dinâmica que vemos acontecer aqui. Aqui nós temos a igreja que está sendo levantada por Deus para cumprir a sua missão de ir em direção ao mundo e proclamar o Evangelho, mas surgem problemas, conflitos. E a solução de problemas e conflitos é importantíssimo para que nós possamos ir à frente. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para ti. Isso que nós veremos aqui hoje não diz respeito só à missão da igreja, tá? Se você encaixar isso aqui na sua vida, você vai ter recursos para lidar com muitas situações que talvez estejam impedindo você de chegar ao alvo que você precisa chegar, tá bom? Mas é óbvio, né? Especialmente isso diz respeito à igreja. Mas se você aprender esses princípios aqui, você será um profissional melhor, você será um gestor melhor, você dirigirá a sua vida de maneira mais assertiva. Eu espero que depois de entender isso aqui, a solução de conflitos, de problemas e conflitos na igreja, também você pode aplicar isso aqui à sua vida, tá? Você possa entender alguns princípios que são... Alguns princípios... Quem foi aí? Foi você, né, Joel? Pegadinha, foi não? Então tá bom. Você entenderá alguns princípios que são importantíssimos para você conduzir a sua vida e especialmente a nós aqui no corpo de Cristo conduzirmos nossa missão. Tudo bem? Tranquilo? Olhe bem, irmãos, a preocupação do pastor, dos líderes da igreja, está especialmente dirigida a que os membros se tornem como Cristo, a que a igreja cumpra a sua missão. Esse aqui é o coração da missão do pastor e dos líderes da igreja. Nós queremos ver a igreja se tornando dia a dia mais semelhante a Cristo. Nós queremos ver dia a dia a igreja cumprindo a sua missão. E eis que de repente está lá o pastor, a liderança, pensando nas coisas extraordinárias que Deus há de realizar no meio do seu povo, e surge um incêndio aqui, surge um incêndio ali, incêndios que precisam serem apagados, senão destruirão a igreja, né? É assim que acontece na igreja também, tal qual acontece em empresas, tal qual acontece, né? Seja onde for, na sua carreira.
Acontece de que nós temos alvos, missão para chegarmos lá, e aí muitos incêndios vão acontecendo no meio do caminho. E o que fazermos, irmãos? Com esses problemas, com esses conflitos que acontecem e que, se nós não os resolvermos, poderão, de fato, até destruir mesmo o rebanho, né? E aqui nesse texto, então, a gente vai aprender um pouco mais sobre a igreja. A igreja é um lugar de erros e acertos também. Sobre a nossa conduta, quando nós nos vemos diante de problemas, de conflitos. Qual deve ser a nossa conduta? Como nós devemos nos posicionar? Por isso, o título desse sermão hoje é A Solução de Problemas e Conflitos na Igreja, sem os quais nós não cumpriremos a nossa missão. E eu espero, em nome de Jesus, que esses princípios se encaixem aqui na sua mente hoje. Porque quando nós desenvolvemos uma certa cultura na igreja, aprendendo esses princípios, surgirão problemas? Sempre surgirão problemas. Conflitos? Sempre surgirão. Mas quando nós, como cristãos, encaixamos alguns princípios aqui na nossa mente, fica muito mais fácil ir à frente, resolver os problemas. Quando não encaixamos essas coisas na mente, meu irmão, que difícil é lidar com a igreja, que difícil é lidar com equipes, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira questão que vemos aqui é que é inevitável que na igreja apresentem-se problemas, tá, irmãos? Não há igreja ideal, você trabalha em algum lugar? Pois é, não há emprego ideal, não há instituição ideal, não há serviço público ideal. Em todos os lugares onde há ajuntamento de pessoas, haverá problemas. E olhe que essa igreja aqui é uma igreja que está sob uma liderança apostólica, né? O conselho dessa igreja era formado por 12 apóstolos, né? 11 que caminharam com Cristo, ali diretamente foram escolhidos por ele, um outro que foi escolhido depois. Imagine uma igreja cujo conselho é de 12 apóstolos. Que igreja extraordinária, né? Acho que é impossível pensar numa igreja melhor que essa, né? Uma igreja cuja liderança é formada por um conselho de 12 apóstolos, como Pedro, como o presidente, né? daquele conselho apostólico, né? Pedro era, digamos assim, o pastor presidente daquela igreja. Bom, uma igreja extraordinária, não é verdade? Mas é da natureza dos homens produzir problemas, não é verdade? Quer voluntários, quer involuntários. Às vezes nós produzimos porque queremos alguns problemas, às vezes nós damos causas a alguns problemas sem que tivéssemos de fato pensado em trazê-los à existência, né? E já diz um ditado, né? Se você vira uma igreja perfeita, não vai para lá não, senão você vai estragar ela, né? Não é assim? Ou seja, o que esse ditado está dizendo? Na verdade, não existe uma igreja perfeita, a não ser que você olhe de longe e veja muito superficialmente, né? Mas aqui nós temos um problema específico acontecendo. E que problema é este, queridos? Há algo que precisa ser aperfeiçoado na distribuição dos recursos às viúvas. Bem, eu não li o texto ainda, né? Vamos lê-lo então? Tendo dito essas coisas aqui, eu acho que fica mais fácil a gente ler o texto, então, e poder compreendê-lo melhor. Vamos lá? Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, em algumas traduções está aí os gregos, outras está os helenistas, né? Entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não era certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmão, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, observemos aqui o que temos nesse texto. Nós temos alguns problemas acontecendo aqui. Os problemas estavam ligados diretamente à necessidade de se aperfeiçoar a distribuição dos recursos às viúvas. Parece
que a distribuição dos recursos às viúvas não estava acontecendo da forma mais adequada, não estava acontecendo a contento, né? E aqui, só fazendo uma parte sobre esse assunto, porque quando eu desenvolvi o sermão 8º lá, eu disse que aqui falaria sobre isso, né? Quando no sermão 8º desta série, eu lhes falei, desenvolvendo ali Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 44 a 47 e 4, 32 a 36, eu expliquei para vocês ali que o texto bíblico fala que entre os irmãos não havia necessitados, e a palavra grega ali dizia respeito àqueles que não tinham os meios mais simples para a própria subsistência, né? E aqui nós vemos quem eram um desses grupos de necessitados. Eram as viúvas, tá bom? Ou seja, para os necessitados, aqueles que de fato não têm recursos para a sua própria subsistência, a igreja tem de servi-los, tá? E nesse sentido, eu quero só fazer uma parte aqui para falar dessa questão do serviço da igreja às viúvas. Mesmo o serviço da igreja às viúvas, mesmo o cuidar das necessidades das viúvas, não acontece sem parâmetros na igreja, sem critérios na igreja, tá? A igreja ela deve assistir sim aos necessitados, deve assistir sim aos pobres, e especialmente naquele tempo, esse grupo ele se consistia de viúvas e órfãos. Mas, aqui tratando das viúvas, como esse texto está falando das viúvas, até mesmo as viúvas, para que elas pudessem serem assistidas, havia critérios no Novo Testamento. Não era alguém atendida simplesmente por contar entre alguém que perdeu os seus maridos. Haviam critérios objetivos, que, por exemplo, o apóstolo Paulo elenca lá em 1 Timóteo, capítulo 5. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo lá. Vamos abrir essa parte aqui, olhar esse texto de Paulo a Timóteo no capítulo 5, a partir do verso de número 3. Tá? O texto bíblico, abriu aí? Abra sua Bíblia aí. Essa tradução não é boa não, trate adequadamente as viúvas, viu? Eu não estou usando aqui o texto da NVI não, nesse caso, eu estou usando a Almeida Revista Corrigida, né? Porque o verbo que Paulo usa aqui é o verbo honrar, que em grego traz dois sentidos, tanto de prestar, né, homenagem, quanto também de sustentar financeiramente, né? O que você acha que a Bíblia diz com os filhos, né? Pais, filhos, honrem seus pais. Em dois sentidos. Em que sentido? Primeiro, você deve prestar homenagem a ele, né? Também você deve sustentar seus pais, tá? O que você acha que a Bíblia diz quando ela diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, quando ele diz, honre o presbítero, especialmente aquele que, ou melhor, honre o presbítero, especialmente aquele que se dedica ao ensino. Esse é digno de duplicada honra. Que honra Paulo está falando? Do honorário, tá? Do honorário do presbítero, honorário pastoral. Nesse caso aqui, o texto diz, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Honra nesses dois sentidos, de prestar homenagem e de assisti-las financeiramente. Entende isso? E ele continua dizendo, mas se alguma viúva tiver filhos, olha os critérios que Paulo vai estabelecer aqui. Netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Qual o critério que Paulo está estabelecendo? Ora, honre as viúvas, sustente as viúvas. Mas se uma viúva tiver filhos ou netos, quem deve sustentá-la são seus filhos e seus netos. E isso é honroso diante de Deus, isso é digno diante de Deus. Ora, diz o verso 5, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Ou seja, há um outro critério aqui. Que critério? Tem que ser uma viúva que vive uma vida piedosa. Percebe o que Paulo está falando? As que vivem em deleites estão perdidas. Aquelas que vivem em rogos e em orações, as que são verdadeiramente desamparadas, ou seja, fora o critério passado, não têm filhos, não têm irmãos. Essas que vivem em oração, essas precisam serem cuidadas. E ele continua dizendo, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé, e é como um infiel, certo? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, se tem uma família cristã e a família cristã não acolhe, os cristãos
podem serem tidos como infiéis. Paulo diz no verso 9, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Está vendo como é que Paulo começa a apertar aqui, né? Tendo bom testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Tem esse outro critério aqui, de conduta cristã. E ele continua dizendo, mas não admita as viúvas novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Ixi, irmãos, aí, né? Como é que as irmãs ficam hoje em dia, né? As que são viúvas novas, né? Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. A igreja deve assistir às que se enquadram nessas condições, irmãos. Certo? Isto é, a igreja tem a necessidade, ou seja, a igreja tem o dever de assistir aquelas que se enquadram nessas condições. Percebe aqui? Há critérios objetivos que o apóstolo Paulo descreve e que a igreja precisa atentar para eles, porque são critérios que estão aqui na Escritura. Este é dever da igreja. A igreja tem o dever de assistir a quem? As viúvas com mais de 60 anos, que não tenham nem filhos nem netos que possam sustentá-la, que realmente dependem de Deus, e ela precisa ter uma conduta que glorifique a Deus, né? Que viva uma vida de oração, de temor a Deus, de serviço ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que algumas, às vezes, fazem o voto de se tornarem viúvas para serem assistidas e depois querem casarem-se. E aí Paulo diz, opa, você fez um voto de ser viúva, ou seja, naquele tempo, a mulher assumiu um compromisso do serviço do corpo de Cristo. Mas algumas delas, disse Paulo aqui, por serem mais novas, querem casarem-se e acabam deixando esse ministério, né? O ministério da viúva. E assim, nós somos chamados a entender que há parâmetros aqui, há princípios, tá? A igreja deve assistir somente nesses casos, mas obviamente, se a igreja tiver recursos, a igreja pode assistir, mesmo que não haja esses critérios aqui, né, definidos, tá bom? Deu para entender? Uma coisa é dever, outra coisa é poder, tá bom? A igreja deve. A quem a igreja deve? A igreja deve aos órfãos, a igreja deve às viúvas que se enquadrem nesses critérios. Mas quem a igreja pode? Olha, o poder é aquilo que sobeja, né? Se nós tivermos recursos para assistir pessoas que não apenas estejam enquadradas nesse aspecto, mas que de repente não se enquadrem nesses critérios, mas podemos assistir, assistamos. Mas a quem a igreja deve? A igreja deve a estas pessoas aqui especificamente. Deu para entender, irmãos? Percebe que a Bíblia tem parâmetros específicos, inclusive objetivos aqui, né, para a sua assistência? Só para nós entendermos, tá? E esse era o contexto ali. Existiam algumas viúvas, e aqui algumas pessoas estão entendendo, né, que há viúvas que deveriam serem assistidas e não estão sendo assistidas. E aí, um grupo dessas pessoas que vai levantar essa questão, era um grupo de irmãos que eram convertidos à fé cristã, mas foram judeus que não viviam na Judéia. Deixa eu explicar isso aqui para você. Ali na igreja de Jerusalém, nós temos dois grupos, todos eles são judeus, mas alguns judeus são chamados de judeus helênicos, porque não nasceram ali na região da Judéia, né? Ou mesmo na região da Galiléia, eram chamados de judeus helênicos. Nasceram em Roma, nasceram nas outras cidades ali do Império Romano, e viviam nestas outras cidades, tá? E existiam os judeus que eram nativos ali de Jerusalém, eram nativos da Judéia. E esses judeus, eles tinham uma certa, digamos assim, uma certa convivência, onde se fazia distinção, né? Existiam judeus helênicos, Paulo, por exemplo, é um judeu helênico, né? Nasceu em Tarso. Existiam judeus que eram nativos ali da Judéia. É o caso de Pedro, é o caso de André, enfim, desses discípulos. E no grupo da igreja, ali na igreja de Jerusalém, tinha esses dois grupos, os judeus helênicos e os judeus, chamemos de judeus nativos ali, né, da Judéia. E aí os judeus helênicos, alguns desses irmãos, começaram a dizer, rapaz, percebe que algumas das nossas viúvas, e só das nossas, que são judias, helênicas, né, ou gregas, elas não estão recebendo direito à porção diária? A igreja distribuía para as irmãs que eram viúvas, uma porção diária para o seu sustento. E aí eles começaram a levantar uma murmuração, um questionamento. E aí nós temos um problema estabelecido. Temos uma situação, de fato, será que essas viúvas não estão sendo corretamente atendidas? Pode ser que sim,
Pode ser que seja só murmuração, não sabemos, porque quando há murmuração, a gente nem sabe se existe problema de fato, né? Não é assim? Às vezes os murmurantes murmuram sem haver problema de fato. Mas enfim, pode ser que houvesse um problema, tanto que os apóstolos decidiram tomar decisão. Temos um conflito aqui, porque esses irmãos estão criando separação entre irmãos e irmãos, né? Nós somos gregos, eles não são gregos, estão tratando a gente diferente, né? Está havendo parcialidade aqui. Percebe que sempre que se quer estabelecer um conflito, né? Se vai criando essas divisões, né? Os gregos e os não gregos, né? Os espirituais e os não espirituais, os que têm dons, os que não têm dons. E é assim que a gente vê a igreja criando divisões, facções, né? E temos aqui estabelecida essa questão. Isso começou a ser um murmúrio, uma falação, uma coceirinha no ouvido que saiu pelos lábios murmurantes de algum irmão. Sabe o que quer dizer literalmente murmurar? É falar baixinho, né? Ó, eu vou te contar um negócio aqui, mas você não conta para todo mundo não, tá bom? Aí olha para um lado, olha para o outro, né? E começa a falar baixinho. Daí vem a palavra murmúrio, né? Eu li na NVI, eu não gostei dessa tradução da NVI, dessa palavra só, tá? Mas a palavra grega que nós temos aqui, ela se refere à murmuração. O que nós temos aqui então? Preste atenção. E eu queria que você entendesse isso a partir de eu quero sair dessa situação em concreto para pensar de uma forma mais ampla, tá? Como lidar com uma situação que está ocorrendo na igreja e que não é ideal? Ou lá no seu trabalho, ou lá na sua família. Como lidar com uma situação que precisa ser melhorada? Eu quero que você comece a olhar por esse ponto de vista, tá? Não chame a situação de problema, né? Porque quando chamamos de problema, parece que nós estamos atentando à negatividade da coisa, né? Olhe para uma situação que precisa ser melhorada, né? Já muda a visão das coisas, né? Quando nós temos ali uma lâmpada queimada, nossa, um problema, uma lâmpada queimada. Não chame aquilo de problema. Olhe e diga que é uma situação que precisa ser melhorada. Nós temos dois pontos de vista quando nós temos conflitos ou problemas, tá? Eu queria que você atentasse para isso. Temos um ponto de vista da mutualidade, da coparticipação, da unidade, da cooperação, do sentimento de corpo de Cristo. Esse é um jeito de encarar os problemas na igreja. Eu entendo que eu tenho coparticipação na igreja. Eu sou responsável pela igreja, tá bom? Eu entendo que eu tenho uma unidade com o corpo de Cristo. Um problema ou uma situação que precisa ser resolvida de uma lâmpada apagada é um problema meu. É uma situação que precisa ser melhorada por mim. Eu entendo que eu sou coparticipante. Eu não sou apenas um assistente. Eu não sou apenas um ouvinte. Eu trabalho junto com essas pessoas. Eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo. Esse é um jeito de encarar as coisas. Deu para entender? Existe um outro jeito de encarar problemas ou situações a serem melhoradas. Qual é o outro jeito? O jeito que envolve a vaidade, né? Os outros não conseguiram resolver isso. Nossa, que problema, né? Por que as pessoas não conseguem resolver esses problemas? Se fosse eu, resolveria. O ponto de vista da divisão. Os outros não resolvem, mas nós estamos aqui e podemos resolver. Ou, os outros estão contra nós estamos contra os outros. Ou, o ponto de vista da sabotagem. Sabotagem, irmãos. Aquela coisa que é colocada exatamente para... Sabe a casca de banana? A casca de banana, né? A casca de banana com a finalidade de quê? De derrubar mesmo. De achar ocasião mesmo para desfazer, para destruir. Sabe? Há pessoas que atuam como... Você já jogou Mario Kart? Quem já jogou Mario Kart lá do Super Nintendo? Ixi, do meu tempo, né? Aí, ó. Olha os quarentões levantando a mão aí, ó. Tinha um joguinho de videogame chamado Mario Kart, né? Nostalgia, Super Nintendo. Que você pegava banana no meio da estrada e você jogava banana na pista para os carrinhos irem desviando e baterem, né? Tem gente que acha que jogou tanto Mario Kart que ficou com esse negócio impregnado. E isso, irmão, se dá em todas as esferas das nossas experiências sociais, nos nossos trabalhos, tá? Às vezes no trabalho, há pessoas que têm uma postura assim, né, de sabotagem, de fazer coisas para fazerem os outros caírem, tropeçarem, né, perecerem. E sabia que às vezes isso acontece até no corpo de Cristo, que é a igreja? Tá, acontece. Agora preste atenção, que postura? Qual é a minha postura? Qual é a sua postura? Diante de problemas, diante de conflitos, nós deveremos nos posicionar
em coparticipação, em unidade, em cooperação, em sentimento de corpo de Cristo, ou nós nos posicionaremos, em vaidade, divisão, sabotagem, reclamação, murmúrio? Qual é a nossa postura? Sob que ponto de vista veem os gregos aqui, os irmãos cristãos gregos, a situação das viúvas aqui? O problema das viúvas ou a situação a ser melhorada das viúvas? Qual é a postura dos gregos? O texto bíblico diz que eles se queixam, eles murmuram. E aqui está melhor traduzido por murmuração mesmo, tá? Houve murmuração deles. Murmurar, como eu já lhe disse, é o falar baixinho para que ninguém ouça. Sabe aquele negócio que as pessoas falam e que não querem que outros ouçam, só que você ouça? Fala baixinho, olha para os lados, e diz uma coisa ali para fomentar divisão, para criar discórdia, para levantar situações que tragam chamas, incendeiem o conflito. Pois esta foi a postura desses irmãos aqui, irmãos em Cristo, tá? Que haviam se decidido por Cristo. Ao invés de eles terem uma postura construtiva, a postura deles foi destrutiva, foi de murmuração. Essa palavra grega aqui é a mesma utilizada lá no Antigo Testamento grego para os nossos irmãos que, quando saíram lá do Egito, estavam caminhando no deserto com Moisés e dezenas de vezes fizeram o quê? Murmuravam. Ah, por que nós estamos aqui sem comida? Ah, por que nós estamos aqui sem bebida? Por que Deus fez isso conosco? Quem é Moisés? Quem é Arão? Quem disse que eles são os únicos profetas? Deus também fala com a gente. Se a gente estivesse na frente, a gente faria muito melhor. Murmuração. E interessante que murmuração, ela acontece porque tem alguém para ouvir, Tem alguém para ouvir, tem alguém para receber. E a murmuração acontece não dirigida à liderança. Você percebe que sempre que tem murmuração, ela não é dirigida, ela não é uma fala diretamente dirigida à liderança. Ela é uma fala ali para ver se consegue outros comparsas naquele propósito, E é exatamente o que nós temos no livro de Êxodo. A mesma postura daquele povo que caminhou no deserto durante dezenas de anos e estiveram lamentando, murmurando, questionando suas lideranças, suas decisões, e nessas situações trazendo muitos desgastes e até mesmo pesadas penas de morte, porque uma coisa que Deus detesta, Deus abomina, é a murmuração, tá? Então preste atenção, murmuraram os judeus de fala hebraica, era uma murmuração que também era uma murmuração dirigida aos apóstolos, porque afinal de contas, os apóstolos eram judeus, nativos ali, eles não eram helênicos. De um certo modo, eles estavam dizendo, esse negócio aí de estarem atendendo só as viúvas que são nativas daqui e desprezando a gente, é porque os judeus que são nativos, eles não gostam da gente, não nos amam, como dizem que nos amam esses irmãos, Os apóstolos eram judeus nativos ali. O fato de eles não se dirigirem aos apóstolos mostra essa indignação também contra a sua própria liderança, tá? E sim, irmãos, a liderança da igreja nem sempre identificará os problemas que estão acontecendo no meio do povo, tá, irmãos? Nem sempre. Nem mesmo será responsável por todos os problemas ou pela solução dos mesmos. E mesmo quando ela for responsável, nem sempre se dará conta dos mesmos. Uma lâmpada queimada. Meu Deus, será que o pastor não viu essa lâmpada queimada? Às vezes não. O presbítero não viu. Nem a líder dos diáconos não viu. Entende? Às vezes nós olhamos para essas situações que ensejam, que provocam murmurações, e devemos identificar isso. Qual é a postura que nós devemos ter? Você será contra o reino de Deus ou a favor do reino de Deus? Sua postura mostrará isto. Se você está contra o reino de Deus ou a favor do reino de Deus. E nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo, ele nos admoesta, ele nos exorta, sob o exemplo destes nossos irmãos que caminharam lá no Egito e passaram dezenas de anos murmurando.
Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Verso 1 a 5, e depois versos 10 e 11. Paulo diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. O que Paulo está dizendo? Olha para o exemplo daqueles irmãos. Eles foram batizados, você foi batizado? Eles foram também. Eles comeram o maná espiritual, vocês comem o maná espiritual? Pois é, eles comeram também. Eles beberam de Cristo, você bebe de Cristo? Eles beberam também. Sabe o que aconteceu com aqueles irmãos? A maior parte dele, diz aqui o apóstolo Paulo, Deus não se agradou deles, por isso eles morreram no deserto. Percebe o que Paulo está dizendo? E ele continua dizendo lá no verso 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados. Deu para entender, irmãos? O que nós somos chamados, a que postura somos chamados a ter? A primeira coisa importante, aquilo que aconteceu com os nossos irmãos foi um aviso para nós. A murmuração faz muito mal à sua vida. A murmuração destrói o corpo de Cristo. A murmuração, esses burburinhos que se vão espalhando de um para o outro, daqui para ali, em cochichos, baixinho, sem que se olhe o problema para a solução, isso nunca conduz à edificação em qualquer lugar. Quer uma murmuração passe dos seja promovida pelos liderados, quer a murmuração seja promovida pelos líderes, porque às vezes até mesmo os líderes murmuram, murmuram, reclamam dos liderados, não sabem ter uma postura de liderar com altivez para o bem do povo. E aqui, nesse sentido, nós somos chamados a ter uma postura. Eu pergunto para você, quando você vê uma lâmpada apagada, qual é a sua postura? Como você se dispõe? O que você faz? Se você procuraria uma outra lâmpada para substituir? Se você não achasse a lâmpada para substituir, você procuraria dar propostas, ou procurar o responsável para ver como você pode solucionar o problema? É isso que somos chamados a fazer como cristãos, irmãos. Entende isso? E isso aqui em todo lugar de nossa convivência. O cristão não pode ser dado à murmuração, à reclamação, sabe? Aquele espírito de ficar falando do chefe, aquele espírito de ficar falando do patrão, aquele espírito de ficar falando da liderança espiritual, aquele espírito de achar problemas e concentrar-se em problemas e não em solução. E aí eu quando falo de que isso acontece não apenas com os liderados, mas com os líderes, também é de fato. Há líderes que, ao invés de ajudarem os seus liderados, e aqui vai uma mensagem para os líderes, ajudarem os seus liderados a progredirem, a crescerem, eles falam dos seus liderados, Me recordo que uma época eu era gestor de uma equipe, e tinha um outro gestor lá, que quando eu me encontrava, ele sempre estava falando mal de alguma pessoa da equipe dele, Era impressionante isso. Teve um dia que eu falei para ele, cara, você mina a sua equipe. Você destrói a sua equipe. Você, do mesmo jeito que você fala deles aqui, quando eu estou só com eles, eles falam de você, porque eles aprenderam com você. Esse cara ficou tão sem graça, Olha que ele era gerente já há dezenas de anos, Muito mais tempo que eu naquela época. E às vezes é isso, você não percebe que a sua conduta ao murmurar, quando você é líder, por exemplo, ao falar mal das pessoas que você lidera, você está minando sua equipe. Você é um gestor, você é um dono de empresa, você é um líder espiritual, a nossa postura nunca poderá ser murmuração. Entende isso? Você, enquanto liderado, também. Gente, é horrível lidar com pessoas que sorriem na sua face, mas quando estão por trás de você, estão ali, o chefe isso, o chefe aquilo outro, É horrível conviver com pessoas assim.
o pastor, né, no âmbito da igreja, enfim. Nós somos chamados como cristãos a ter outra postura. A gente aprendeu a ser vitimista na vida, né? Sempre a culpa é do outro, não é isso? Pelo amor de Deus, tome outra postura na sua vida, meu irmão. Tá? É para a vida isso, não é só para aqui quanto ao ministério na igreja, não. É para a vida. Deixe de ser vitimista. Deixe de colocar o resultado da sua vida sob as mãos de outrem. É culpa de outro, sempre vai ser culpa de outro. Ao invés de você ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas, você está botando a culpa dos seus problemas nos outros. Adivinha quem se dá mal nisso tudo? Só você. Só você. Tá bom? Pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, pessoas que falam mal, são pessoas que, por exemplo, né, você convive com alguém que começa a falar mal de outrem. Daqui a pouco você vai começar a pensar, rapaz, esse camarada vai falar mal de mim, né? Em algum momento esse cara vai falar mal de mim. Não é verdade? Não é assim? Percebe isso? Isso é para a vida, irmão. Você precisa ter outra postura na sua vida. E quanto ao corpo de Cristo, então, esses irmãos aqui estavam agindo de forma perigosa. Porque Deus fez tombar no deserto milhares de milhares por causa da murmuração. E os cristãos já deviam terem aprendido isto. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Tá, pastor, e como agir então? Meu irmão, tente solucionar, tá? Se você não conseguir solucionar, procure aqueles que são responsáveis por aquela questão, sugira, coloque-se à disposição. Eu me recordo de algumas coisas, de algumas situações que eu tive, por exemplo, de desentendimento, de entender que havia problemas, por exemplo, com as minhas lideranças, ali nos idos da minha juventude, 18, 19, 20 anos, era diácono, presbítero, 20 anos eu acho que era presbítero. E o que eu fazia? Primeira coisa, me submeter a Deus em oração. Pastor, Senhor, eu preciso falar com o meu pastor sobre isso. Tem um problema assim e eu preciso saber como lidar com isso, como conversar com ele. Ao invés de conversar com um, de conversar com outro, eu ia conversar direto com o meu pastor. Temos um problema assim, eu tenho uma proposta assim, para onde nós vamos? Percebe aqui a postura diferente? Quando você tiver alguma situação de conflito no seu trabalho, de algum problema no seu trabalho, não fique murmurando sobre isso, não. Pense numa solução, converse com o seu chefe. Essa é a postura. Entende isso? Se for algum amigo seu, por favor, vá conversar com ele e ajude-o, tá? Hoje a gente está passando, por exemplo, né, referindo-me aqui ao nosso presbitério. Já houve situações no nosso presbitério, de reunião de presbitério, onde estabelecido um determinado conflito ali, aí sai um falando do outro. Você viu a postura do pastor? Que posturazinha, né? O pastor agiu assim, o pastor agiu assado. Ao invés de agir assim, você procure conversar com o pastor e orientá-lo. Quantas coisas maravilhosas eu já vi acontecer. Às vezes acontecia um conflito ali no meio da reunião, e ao invés de ficar falando mal do colega ali de ministério, que fez alguma coisa atrapalhada, eu procurava conversar com o irmão. Na mesma reunião ele ia lá e se retratava. Olha, irmãos, me desculpem, me perdoem, fiz errado, fiz assim, fiz assado. Ao invés de ficar costurando aqui, costurando ali. Percebe a postura? Essa deve ser a nossa postura no reino de Deus e para a sua vida, irmão. Se você levar isso aqui para a sua vida, em todas as coisas você irá bem, certo? Como empregado, como empresário, como líder, você irá bem. Porque sim, Deus abomina os que murmuram, e estes sempre trarão para si situações complexas, difíceis de resolver. Certo, irmãos? É isso que nós queremos ser, uma igreja saudável em que nenhuma dessas coisas prosperem. Certo? Nenhuma dessas coisas prosperem. É o que nós queremos ser. Amém? O que mais nós vemos aqui? Vemos por parte dos líderes a decisão de resolver os problemas, né? Tem líderes, irmãos, que eles sempre procrastinam coisas difíceis de serem feitas, né? É bom ser líder quando você tem que dar um presente, você tem que homenagear, né? Mas quando você tem que resolver conflito, quando você tem, né, de resolver problema, é um negócio que atravessa a garganta, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca será um bom líder se você não estiver disposto a encarar situações difíceis e resolver. Os apóstolos disseram, a gente precisa discutir esse assunto, a gente precisa trazer solução para esse assunto, a gente precisa resolver esse problema. Se deixarmos esse problema minará a igreja. E aqui, na igreja ou em qualquer outra esfera de convívio seu, essa é uma importante decisão, a decisão de resolver, tá? Quanto mais a gente procrastina, mais difícil fica.
Quanto mais a gente adia, quanto mais a gente deixa para depois, mais você deixa avolumarem-se esses problemas que não se resolverão sós. O tempo não é senhor de soluções. Certo, irmãos? O tempo não resolve nada. Tá bom? Tem gente que pensa que o tempo resolve as coisas, né? O tempo não resolve nada, tá bom? É importante que nós tenhamos a assertividade de ir encarar as coisas difíceis que a gente tem de resolver. Você tem um diálogo difícil para travar? Ore e dialogue. Um problema, alguém que você precisa confrontar, se disponha, tudo faça em oração, né? Tudo faça em oração. Sempre que eu tenho alguma coisa difícil para resolver, meus irmãos, eu passo os primeiros minutos, horas, dias orando. Quanto mais difícil é, mais eu estendo isso diante de Deus, falando, Senhor, me dá a solução. E é interessante quanto em oração a gente tem resposta para as coisas, né? Às vezes eu tenho algumas situações e eu digo, Senhor, eu preciso resolver isso hoje. E começa, Senhor, eu preciso resolver isso hoje. Eu tenho de confrontar alguém hoje nisso aqui. Eu tenho de conversar sobre isso hoje. O que eu vou fazer, Senhor? Como eu faço isso? Como eu faço isso demonstrando amor? Como eu faço isso demonstrando respeito? Como eu faço isso demonstrando que eu quero bem? E aí as palavras vêm, as ideias vêm, a construção do diálogo vem. É impressionante. Mas quando a gente deixa para depois, a gente fica só nessa enrolação e nem ora sobre o assunto, né? Mas eles decidiram resolver. Eles tiveram governo da situação. Percebe que é uma postura importante também? Governo da situação. Resolver. Você olhou para o negócio apagado ali, a lâmpada queimada, você não fica olhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias. Enquanto alguém não trocar a lâmpada, todos estarão no escuro, né? Então, por favor, resolva isso, certo? Sai da região da preguiça, da negligência. E não procrastine, não atrase isso, decida. E aqui, obviamente, eles tomam a decisão. Definição de papéis. Nesse caso aqui, a definição de papéis, né? A decisão de definir a atuação de seus ministérios. Aqui já falando, já não mais geral, de uma forma geral assim, mas tratando de uma forma mais específica, nós vemos os apóstolos definindo os seus papéis, a sua atuação, deixando claro isso, a fim de que a igreja pudesse entender também o que era legítimo, né? Cobrar deles ou apontar a eles, enfim. E nós temos os apóstolos dizendo aqui que eles não tratariam diretamente dessa situação, mas eles delegariam a pessoas responsáveis para cuidarem deste caso. É o que diz aqui o verso de número 12. 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos à mesa. O que eles estão fazendo aqui, queridos? Estão definindo a atuação do seu ministério, do seu papel. Qual era a responsabilidade deles? E é importante que nós, como igreja, tenhamos clareza sobre o papel, a atuação do ministério, da liderança pastoral, tá? O que os apóstolos decidem aqui? A prioridade do ministério deles é a atuação na palavra de Deus. Aqui já vindo para o nosso ambiente, né, de igreja, tá? Sua liderança, seu pastor especialmente, os presbíteros, a principal atuação do ministério pastoral é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que deve tomar a energia do ministério pastoral. É o que deve despender o tempo do ministério pastoral. E a palavra de Deus, irmãos, não é só isso aqui, o púlpito, tá? A palavra de Deus envolve a leitura das necessidades da igreja quanto à compreensão da palavra, envolve o planejamento do ensino da igreja. O pastor primeiro precisa ler a igreja e entender quais são os recursos da palavra de Deus que a igreja precisa para que ela cresça em progresso. Depois ele precisa planejar como conduzir a igreja no progresso da palavra de Deus. Depois disso, o planejamento do ensino, a composição dos currículos da igreja, quais são os conteúdos que a igreja precisa aprender, quais são as necessidades da igreja quanto à palavra de Deus. Depois disso, a preparação de líderes para a ministração da palavra de Deus. Ainda, o ensino regular em grandes grupos, em pequenos grupos, individualmente, e especialmente a pregação expositiva e fiel da Escritura. Quando o pastor está fazendo um gabinete, sabe o que o pastor está fazendo? Ministrando a palavra de Deus. Quando o pastor está resolvendo um conflito conjugal, ministrando a palavra de Deus. Quando o pastor está atendendo alguém que está procurando suicidar-se, ministrando a palavra de Deus, quer seja individualmente,
quer seja um casal, quer seja num pequeno grupo, quer seja no grande grupo reunido, quer seja expondo a palavra em pregação. Essa é a parte mais fundamental do ministério pastoral. Se alguém de vocês entende que tem um ministério pastoral e, por exemplo, não ama estudar a palavra de Deus, eu diria que já há aí um contrassenso, né, de antemão, tá bom? Não só a palavra de Deus, mas tudo aquilo que for frutífero para o seu crescimento na fé, tá? Entenda, o que você deve esperar, ovelhinha do seu pastor? A palavra de Deus. É isso que você deve esperar prioritariamente do seu pastor. Isso é prioritariamente o ministério pastoral. O ministério da palavra em todas as esferas da vida da igreja, em todas as atuações da vida da igreja, de forma abundante, profícua, crescente, planejada, entende isso? Isso é o ministério pastoral. Os pastores aqui disseram, nós não vamos servir à mesa, não que não seja algo digno. É algo digno, é algo louvável, vamos separar homens fiéis, homens tementes a Deus, homens cheios do Espírito Santo. Não pode ser qualquer pessoa para prestar um serviço à igreja, mas nós não podemos despender o tempo que nós gastaríamos no serviço das pessoas, às mesas, sendo que com isso prejudicaríamos o ministério da palavra de Deus à igreja. E o ministério da palavra de Deus dá trabalho, irmãos, né? Eu me recordo que, conversando alguns dias atrás com pastores, os irmãos sabem, eu tenho já, mas eu prego desde os meus, assim, frequentemente mesmo, eu prego desde os 16 anos de idade, mas prego frequentemente desde os 17 anos de idade. Eu acho que eu nunca fiquei uma semana sem pregar, desde os 17 anos de idade. Estudei homilética no mestrado ali com um dos maiores mestres que nós temos hoje no nosso país. Mas sabe o que aconteceu comigo? Hoje eu gasto mais tempo preparando o sermão do que eu gastava há 10 anos atrás. Curioso, né? Quanto mais você cresce em conhecer a Escritura, mais você demora. Porque você quer ser mais criterioso, você quer ser mais detalhista, você quer se aprofundar mais na compreensão do texto, né? Dá trabalho, irmãos. Um sermão de 1 hora tem muitas horas, são dezenas de horas. Dezenas é exagero, mas mais de uma dezena de horas há na preparação da pregação de um sermão. Eu, às vezes, vou ministrar uma lição que eu escrevi a lição, tá? Fui eu que escrevi a lição, tá bom? Uma lição, por exemplo, do discipulado. Eu não deixo de estudar, mesmo sendo eu que escrevi. Volto para reestudar. Essa é a dedicação mais importante do ministério pastoral. E a igreja precisa aprender a valorizar isso no ministério pastoral. Porque é a palavra de Deus que produz os frutos necessários à vida da igreja. E é isso que eles disseram no verso 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém, queridos? Deu para entender isso? Diante disso, fica uma questão importante aqui, tá? Entender o ministério pastoral ajuda os cristãos a esperarem corretamente do ministério do seu pastor. Tem cristãos que têm expectativas do ministério do seu pastor que não dizem respeito ao ministério pastoral para o qual ele foi chamado, né? E aí tem cristão que às vezes espera que o pastor seja motorista, seja mestre de obras, né? E o que mais, irmãos? O que mais? E tantas outras coisas, né, que não tem a ver com o ministério da palavra. Tá bom? Quando o pastor vai aconselhar um casal, certo? Ele está ali para ministrar a palavra. É isso que importa no ministério pastoral, a palavra. Então ajuste, por favor, mais corretamente suas expectativas quanto ao seu pastor, a fim de que você possa também, né, tanto valorizar quanto ter a correta dimensão daquilo que você deve esperar dele. E se você entende que tem uma vocação pastoral, você é, acima de tudo, servo da palavra de Deus. Inclusive, esse era uma identificação que se usava muito, né, nos séculos passados, século XVIII e XIX, né? Servo, SM, agora esqueci-me, está em latim, meu latim não está me ajudando a buscar aqui agora. Mas a expressão que se utilizava era servo da palavra de Deus, a expressão que se utilizava para o pastor, tá? Deu para entender isso aqui? Isso é o ministério pastoral, é isso que se deve esperar do pastor. E o que os líderes então decidem? Eles estabelecem uma solução justa, estabelecem diáconos para a solução daquele problema. Então nós temos o ministério diaconal estabelecido.
A igreja elege homens, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nesse caso aqui, todos os eleitos eram gregos. Não eram os gregos que estavam reclamando? Então os gregos que cuidam disso, né? Interessante isso, né? Os cristãos gregos estavam reclamando e todos os que foram eleitos para cuidar do problema eram gregos. Era um jeito de dizer, irmãos, não murmurem, resolvam os problemas, né? E aqui nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, os apóstolos dizendo aqui no verso de número 3. Eles dizem assim: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Verso 5 diz: tal proposta agradou a todos, então escolheram ou elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicamor, Timon, Pármenas e Nicolau. Esses nomes todos aqui, irmãos, eram nomes gregos, tá? Ou seja, a quem a igreja escolheu? A igreja escolheu a irmãos dentre aqueles que estavam reclamando. Legal isso, né? Vocês estão reclamando? Resolvam o problema, né? Olha que solução dos apóstolos, né? Deixaram a igreja eleger, a igreja elegeu, escolheu quem? Aqueles que estavam trazendo a murmuração. Então, dentre vocês, escolham pessoas para resolverem os problemas. E o que nós temos aqui, queridos? Nós temos, então, o estabelecimento da diaconia para resolver aquele problema. A partir daí, os diáconos assumem a assistência aos necessitados, os diáconos assumem o apoio material da igreja, os diáconos assumem para atender as mesas, tá? Esse é o ministério diaconal. A gestão dos recursos da igreja, a distribuição dos recursos da igreja, o acompanhamento dos necessitados, dos doentes, dos órfãos, das viúvas, são feitos a partir daqui pelos diáconos. Então, só os diáconos servem, pastor? Não. Os diáconos são chamados a capitanear, a liderar este serviço. Obviamente, o serviço cristão é algo dado a todos os cristãos. E também, obviamente, aos pastores, né? Os pastores também precisam servir a igreja, não apenas no ministério pastoral, mas principalmente no ministério pastoral. E a igreja? Todos nós devemos servir uns aos outros. E quem nos coordena nisso? Os diáconos. Foram capacitados para nos capitanear, para nos dirigir nessa condução do serviço uns aos outros. Ou seja, a partir dali, estes problemas de ordem material, quem deveria dar solução a eles? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Todos os irmãos. Lembra que eu falei lá no início, né? Capitaneados pelos diáconos. Não é para ver a luz apagada e dizer, tem uma luz apagada nessa igreja, ninguém nunca viu essa luz queimada, né? Não é para isso, né? Percebe a postura diferente? Mas sim, temos os diáconos agora para nos capitanearem, para nos dirigirem nisso, para nos conduzirem nisto, certo? E qual é a consequência disso, irmãos? Qual é a consequência de minar, de destruir a murmuração? Qual é a consequência de tomar decisão, de não procrastinar? Qual é a consequência de se definir papéis? Os pastores atuarão no governo da igreja, na pregação da palavra de Deus, no ministério da palavra. Os diáconos atuarão no serviço à igreja. E a igreja não terá mais uma postura de murmuração. Qual é a consequência disso? Temos aqui a consequência disso no verso 7. Diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Percebe o que a decisão faz? A decisão, a solução de problemas, a solução de conflitos faz? A palavra de Deus se espalha. A igreja deixa de viver um ambiente de murmuração, de reclamação. O nosso querido Calvino chega comentando esse assunto, dizer que aqueles irmãos ali não aparentavam terem nascido de novo. Aqueles irmãos estavam dando um testemunho muito vil da sua fé. Quando nós confrontamos esses comportamentos, a igreja se arrepende realmente. Perdoe, eu não devia ter falado essas coisas não, eu devia ter buscado solução. Essa é a nossa postura, irmãos. Quando nós agimos em reclamação, em murmuração, a gente precisa se arrepender. A igreja precisa se arrepender desses pecados. Isso é pecado, irmão, tá? Murmuração é pecado. Deu para entender isso?
é pecado. Não é só uma coisinha, uma falaçãozinha, um ditozinho que pode ser, né, acomodado, quem sabe em 4 paredes, se muita gente não ouvir. Não, isso é pecado. Mas quando a liderança, ela lida com esses problemas, busca a solução, quando somos orientados a não sermos mais pessoas que atribuem aos outros culpa pelos nossos resultados, mas nós próprios entendemos que nós temos de dar solução, inclusive para os problemas dos outros, a igreja muda de postura. Os pastores assumem seus papéis. Coisa horrível, irmão, é em qualquer equipe, não só aqui na igreja, tá? Mas em qualquer equipe, quando você tem que ficar apagando fogo o tempo todo, né? Tem que ficar apagando fogo e surge uma questãozinha daqui, uma questãozinha dali. Eu já trabalhei com equipe só de mulher, por exemplo, né? Tem gente que diz que coisa horrível é trabalhar em equipe só de mulher. Mas sabia de uma coisa? A gente estabeleceu uma cultura ali. Pensa numa equipe azeitada. Ninguém falava mal de ninguém ali. A primeira vez que eu vi um negócio desse, eu falei, opa, para, reunir a equipe. Falei, olha, aqui ninguém fala mal de ninguém. Se você tiver alguma coisa para dizer para o trem, você sente com a pessoa, oriente ela e ajude-a. Eu tinha uma equipe que era só de mulheres, muitas mulheres, mas pensa numa equipe azeitada, né? Não tinha esse negócio, não. Entendeu? Uma coisa importante é quando nós entendemos isso. Nós resolvemos esse problema de murmuração. É excelente quando nós trabalhamos numa equipe de cooperadores. E na igreja, então, mais excelente ainda, né? Quando a igreja toda entende, somos cooperadores. Há problemas, temos de buscar solução e não murmurar a respeito dos mesmos. O que acontece com isso, queridos? Os apóstolos não deixaram que o espírito de murmuração se estendesse sobre a igreja. Procuraram solução. Eles mantiveram-se especialmente no ministério deles e na oração. Os apóstolos delegaram a pessoas na igreja liderarem o serviço, cada um assumindo o seu papel, sua atuação. E, inevitavelmente, queridos, quando nós temos uma igreja onde nós entendemos nosso papel, nós deixamos esse espírito de murmuração de lado, cada um de nós se assume responsável pela sua própria vida e pelas coisas que estão ao seu alcance resolver, inevitavelmente acontecerá isso aqui, ó. O que diz o texto bíblico? No verso de número 7, nós temos essa igreja crescendo. A palavra de Deus crescia, diz o verso de número 7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? A solução de problemas e conflitos na igreja passa por desfazermos esses espíritos de murmuração, passa por tomarmos decisões de resolver as situações que estão diante de nós, assumirmos nossos papéis e nos corresponsabilizarmos uns com os outros. Quero encerrar lendo contigo o texto de Efésios, capítulo de número 4. Aqui o apóstolo Paulo mostra o que acontece com a igreja que está cheia da palavra de Deus. Uma igreja que está ouvindo de Cristo, que está recebendo de Cristo. E ao mesmo tempo, está entendendo o seu papel, cada um no seu devido lugar, atuando para a glória de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. Olha o que acontece inevitavelmente. Efésios 4, versos 15 e 16. Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós crescemos em Cristo como, queridos? Pela sua palavra pregada, enxertada, derramada sobre nós. E depois ele diz, dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O que é a diaconia, por exemplo? É uma das juntas da igreja. Uma junta que se estabelece para servir o corpo de Cristo e para ensinar o corpo de Cristo a servir. E cada ministério da igreja tem lá seus respectivos ofícios. E quando cada um assume seu papel, olha o que Paulo diz: ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Quem realiza a sua função? Os pastores realizam sua função, os diáconos realizam sua função, cada parte realiza a sua função. Amém, irmãos? Então, por favor, traga isso não só para o seu convívio aqui na igreja, mas para a vida.
Tá bom? Seja alguém que solucione. Certo, irmãos? Chega de ficar terceirizando a responsabilidade da sua vida, tá? Não fica atribuindo a outras pessoas as coisas que estão acontecendo com você, tá bom? Busque solucionar. Essa é a postura para a vida correta, ok? E aqui no âmbito da igreja, mais ainda, né? Menos murmuração ainda, né? Mais ainda devemos servir uns aos outros, não é verdade? Mais ainda devemos ter a postura de sermos cooperadores. É assim, o Senhor Deus cumprirá aquele que Ele determinou sobre a sua igreja para a glória dEle mesmo. Amém? Coloque-se em pé. Bom, fomos enviados a pregar o Evangelho, mas temos de ajustar essas coisas dentro de casa, para que possamos ir e cumprir plenamente aquilo que o Senhor determinou a nós. Amém? Se há, curve sua cabeça, se há qualquer murmuração em você, seja com respeito à sua igreja, seja com respeito ao seu trabalho, ao seu líder, ao seu gerente, ou mesmo aos seus liderados, por favor, faça uma oração de confissão hoje. Peça perdão ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê nova postura. Senhor, me dá uma nova postura para a vida. Eu preciso agir de forma diferente. Eu preciso buscar soluções. Faça uma oração de confissão, por favor. Amém? Além disso, peça ao Senhor que você possa ser frutífero na igreja onde você está. Que a palavra de Deus te alcance de forma produtiva, crescente. E que assim, juntos, a palavra de Deus possa crescer através de nós, para a glória dEle mesmo. Curve sua cabeça. Senhor, nós queremos, antes de tudo, começar diante de Ti em confissão. Somos pecadores. E vivemos num país que aprendeu a reclamar há muito. Atribuímos nesse país a culpa de tudo a todos, menos a nós. E somos hábeis a aprender a reclamar das pessoas. A trazer nos nossos lábios o nome de outros, com palavras de difamação, com palavras de desonra, com palavras de diminuição. Essa é uma cultura do nosso povo. E nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós mesmos somos encontrados nisso. Somos cristãos e em nosso trabalho agimos assim. Misericórdia, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Nós olhamos para os problemas, para os conflitos e buscamos e achamos que sempre outra pessoa deve resolver. Não nos assumimos protagonistas de soluções. Nós te pedimos perdão, porque nós temos sido negligentes, Senhor. Te pedimos, por favor, nos transforma hoje aqui. Permita que tenhamos uma outra postura diante do Senhor e da sua palavra, diante da sua igreja, diante dos nossos chefes, diante dos nossos liderados. Que nós tenhamos uma nova postura, Senhor. Eu te peço que essa postura nos faça crescer em tudo, que faça os teus servos crescerem profissionalmente, que faça os teus servos crescerem em seus negócios, que faça os teus servos crescerem em suas famílias, que faça os teus servos crescerem diante do Senhor e para a tua glória em todas as coisas que o Senhor nos tem designado a resolver. Queremos ser pessoas de solução, Senhor. Queremos ser pessoas que tragam soluções. É o que nós te pedimos, faze-nos homens e mulheres de soluções para a tua glória mesmo. E que assim, no corpo de Cristo, tendo ajustado essas coisas, nós estejamos mais aptos a resolver os problemas que virão, os conflitos que virão. Que nós possamos resolver assim, com essa postura, em sabedoria. E que desse modo, a tua palavra abundando em nós cumprindo, cada um de nós o seu ministério, que o Senhor cumpra aquilo que te apraz fazer, que é fazer que a tua igreja cresça, que a tua palavra se espalhe, que o teu reino se estenda. Alarga as tendas, Senhor, dessa igreja. Queremos ir a norte, a sul, a leste, a oeste. Queremos ir a Brasília, ao Brasil, queremos ir ao mundo. Temos igrejas, temos lugares onde o teu nome ainda não é conhecido, cidades onde o teu nome não foi proclamado, e nós não queremos ficar nos desgastando com picuinhas, com problemas pequenos, apagando fogos. Dá-nos uma postura de solucionadores, Senhor, para que nós olhemos para as coisas que realmente importam, teu nome, tua glória, tua fama entre as nações, para que o Senhor seja conhecido e o teu nome seja exaltado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.